Bom dia, bom dia! Vamos ver se vai funcionar aqui a nossa live semanal, 5h57 da manhã, toda quinta-feira. Temos live aqui hoje, SNOP Sales and Operations Planning. O passaporte funcionou, agora está funcionando perfeitamente aqui. Deixa eu clicar transmitir ao vivo, né? Não clicar. Pronto, transmitir ao vivo. Perfeito, tudo funcionando por aqui. Sales and Operations Planning, SNOP, o passaporte para salários de R$ 20.000 por mês. Vai fazer um mapeamento aqui de carreira com todos os pontos que você precisa saber para conquistar uma posição aí pagando R$ 20.000 por mês. Esse é o nosso objetivo aqui e uma referência para você. São mais de 1.000 vagas abertas no Brasil só de SNOP, só com esse nome, Sales and Operations Planning. E se a gente coloca Supply Chain Planning, que é um termo técnico ainda profundo que só grandes empresas conhecem, Supply Chain Planning tem mais 2.000 vagas abertas, então estou falando aqui de 3.000 vagas abertas quando a gente olha todo o processo de planejamento de Sales and Operations Planning mais robusto ali, ou Integrated Business Planning, e normalmente quando uma empresa coloca esse termo é porque é uma empresa bem estruturada, né? Então, de novo, para quem entrou aí já na live, bem-vindo ou bem-vinda. 5h57 da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui toda quinta-feira. E isso aqui não é uma aula, é importante esse alinhamento, não é uma aula. A nossa aula, ela acontece no YouTube e a aula será hoje às 19h30. Então, quinta-feira você tem um encontro marcado desde as 5h57 da manhã comigo aqui desde as 5h57 da manhã até as 19h30 e depois a aula das 19h30 ela deve ir aí até umas 10 horas da noite, 9h30 da noite. Então hoje também 19h30 tem uma aula de verdade no YouTube. A aula é mais robusta, tem lousa, tem parte escrita, um conteúdo mais denso, mais profundo. Essa live aqui a gente sempre tem um conteúdo central e eu vou alternando o tema se surgir algum comentário, se eu lembrar de alguma coisa diferente, a gente segue um conteúdo central, mas não é tão engessado assim. E lembrando, tá? Lembrando, qual o nosso objetivo aqui? Qual o nosso objetivo aqui? É compartilhar o conhecimento que te leva a salários de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês ou mais. E esta área de operações como um todo, tem essa oportunidade. É uma área muito ampla, muito ampla. Você tem contato com várias áreas dentro de uma empresa, mesmo trabalhando, por exemplo, no planejamento de produção, você tem contato com compras, ou em compras você tem contato com a produção. Então você tem muito contato ali com várias áreas e isso te dá muitas possibilidades de crescimento, tá? Inclusive, hoje, acabei de ver, tá? Tava olhando agora de manhã no LinkedIn uma pessoa que foi promovida e saiu do planejamento de produção e foi para liderar uma área de produção. Então, essa transição, ela acontece. Por isso que é importante você conhecer sobre essa área como um todo e entregar muito resultado. Isso com certeza vai abrir portas aí para o seu crescimento. E se você não acredita que existam vagas, existam oportunidades pagando 5, 10, 15, 20 mil reais por mês ou mais, é só olhar o feed do Instagram. Se você está assistindo essa aula na regravação do YouTube, vai lá no Instagram, se você já está no Instagram, vai no feed do Instagram depois da live. Você está assistindo essa live, né? Falei aula aqui. Vai no feed do Instagram, eu compartilho vagas praticamente todos os dias. Dia sim, dia não, tem uma vaga compartilhada ali e eu escrevo o que a empresa está pedindo, qual o perfil da empresa, o que você precisa saber para conseguir esse tipo de oportunidade. Então eu deixo redondo ali para você saber exatamente como você pode crescer e se desenvolver nessa área. E isso é uma pequena amostra, tá? Essas vagas que eu coloco aqui no feed, elas são uma pequena amostra da carência de profissionais que existe na área de operações como um todo. Então, Sales and Operations Planning é isso que a gente vai falar hoje. E antes de entrar no assunto, quem toca uma operação de forma estruturada, de forma redonda, quem tem domínio do que está acontecendo numa operação, com certeza se destaca, tá? Não tenha dúvida disso, dúvida nenhuma, com certeza se destaca, porque não é trivial, é até
surpreendente você ver alguém tocando uma operação de forma estruturada, de forma redonda, e o processo de Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações que a gente vai falar aqui hoje, não só o processo, né? Não vou falar em detalhes aqui do processo, porque o objetivo é falar da sua carreira, do seu desenvolvimento, mas esse processo, ele muda completamente o resultado de uma operação e é importante que você conheça esse processo de forma estruturada. Mas como eu falei, eu não vou entrar em aspectos técnicos aqui com todos os detalhes. Tem um bloco da live que eu vou falar um pouco da parte técnica, mas o objetivo aqui é abrir a sua mente para as possibilidades que existem a partir do momento que você conhece este processo. E tema da live, para quem entrou agora, Sales and Operations Planning, SNOP, é o passaporte para você conseguir salários aí de R$ 20.000 por mês ou mais, e aqui é o mapeamento da sua jornada aí de carreira. Primeiro ponto, tá? Eu já falei lá no começo da live. Se você filtra só o termo SNOP, Sales and Operations Planning, tem mais de 1.000 vagas no Brasil. Tá? Então esse é o primeiro ponto. E entenda que só empresas estruturadas estão em busca de profissionais que conhecem este pedacinho da operação. Tá? Só empresas estruturadas. E pensando que, normalmente, você tem ali, vou colocar um número X ali, um número aleatório, mas ele é próximo disso. E você tem 1% ali, ou 2%, ou que seja 1% de vagas abertas aí dentro de uma empresa, vou mudar o número, tá? Vou colocar 10%. Você tem 1.000 vagas abertas e você com certeza tem outros 10.000, se for com, com 10%, ou outros 100.000 profissionais da área. Então é uma área muito ampla, tá? E só empresas estruturadas conhecem esse processo e aí, consequentemente, só empresas estruturadas publicam vagas com o termo SNOP. Então esse é o primeiro ponto, mais de 1.000 vagas publicadas. Segundo ponto, os profissionais que conhecem o processo, os profissionais que tocam o processo de SNOP, de Sales and Operations Planning, eles são mais valorizados, muito mais valorizados. Por quê? Porque eles tocam a operação como um todo, tem que alinhar com várias áreas, tem que ter capacidade de comunicação, tem que ter uma profundidade analítica, tem que saber como conectar os pontos. Então é um conhecimento muito profundo e diferenciado. A consequência disso é que esses profissionais acabam sendo muito melhor remunerados, tá? Quando a gente compara com, por exemplo, as pessoas que estão atuando ali só em planejamento de produção ou só em planejamento de materiais. Então, esse é um segundo ponto. E aqui, o terceiro ponto, eu vou te mostrar aqui ao longo da live como você chega em salários acima de R$ 20.000 por mês trabalhando com o SNOP. Eu vou te falar os detalhes, os conhecimentos que você precisa ter e isso vai te dar mais clareza das possibilidades. Ah, é trivial conseguir? É simples? Não. E aí eu tenho que ser totalmente transparente aqui com você. Eu tô te dando a possibilidade e vou te explicar o que precisa ser feito, qual a trajetória que você precisa fazer para conseguir chegar nesse caminho. Eu nunca vou vender um sonho aqui sem explicar o como você chega nessa trajetória. E talvez você esteja se perguntando aí, tá, mas quanto ganha um profissional dessa área? E antes de falar quanto ganha, deixa eu tomar um café. Hoje a live está funcionando perfeitamente. Eu tive que encontrar uma forma de transmitir com a câmera porque o Instagram ele fez uma atualização, ele tá com algum problema na transmissão via software de transmissão aqui das lives. E aí na semana passada eu fiz a live pelo celular, a imagem não fica tão boa, eu prefiro fazer a live dessa forma, que tem uma câmera profissional aqui, fica muito mais robusto, estruturado aqui para você. Então, talvez você esteja se perguntando aí nessa altura da live, quanto ganha um profissional que trabalha com SNOP, com Sales and Operations Plan? Primeiro ponto, eu vou dividir aqui em 4 níveis, só 4 níveis. Eu vou falar de um quinto nível, tá? Não coloquei no script da live aqui, mas eu vou falar de um quinto nível. Primeiro ponto, o analista. Analista de SNOP. A média salarial de mercado está em R$ 6.125. Só que isto é a média, considerando que tem várias empresas que pagam abaixo disso. Mas, por experiência, minha experiência, um analista
de SNOP estruturado, que sabe conduzir os processos da forma correta, tem capacidade analítica muito robusta, tem um conhecimento robusto, ele pode passar de R$ 9.000 de remuneração com certeza, tá? Então, nível analista. Segundo nível, vou dividir em 4 níveis, tá? Acabei de ver no script que o nível que eu pensei que não estava, ele está aqui. Então, 4 níveis. Segundo nível, que é uma possibilidade nessa área, é o nível de especialista. Então, essa área permite que você tenha a posição de especialista. Você não vai liderar pessoas, você não tem time abaixo de você, mas você vai liderar para o lado, vai liderar para cima, vai conduzir o processo. E essa é uma posição excelente para quem ainda não tem experiência com liderança de time, mas você precisa ter a capacidade de liderar para os lados e liderar para cima. Essa capacidade você precisa ter. Então, um especialista dessa área de SNOP, a média salarial está em R$ 10.563, mas um especialista pode passar aí de 12, 13, talvez R$ 14.000 com certeza. De novo, é uma posição extremamente crítica e as empresas que já conhecem isso, já sabem que é uma posição crítica, valorizam demais esse profissional, tá? Então, posição de especialista. Terceira posição aqui, posição de coordenador. Então, coordenador de Sales and Operations Planning, de SNOP, e aí eu vou falar mais adiante como você vai para essa área, se você ainda não trabalha nessa área, o que você faz aí dentro da sua operação para conseguir uma oportunidade nessa direção, mas um coordenador de SNOP tem R$ 11.346 de média de remuneração, mas isso com certeza passa de R$ 16.000 por mês. Com certeza, não tenha dúvida disso. E eu falo por experiência, por conhecer profissionais que estão trabalhando nessa área, principalmente as pessoas da mentoria. E então, aqui a gente já chegou em 16.000 por mês, tá? Numa posição de coordenação. Como que eu faço para ter um salário de R$ 20.000 por mês ou mais do que isso? Você precisa ir para uma posição diferente. Nessa área não tem outra possibilidade, não tem outro caminho. E o meu objetivo aqui é ser transparente com você, explicando, tá? Mas qual a trajetória eu faço para chegar nessa posição? E aí um gerente de SNOP, de Sales and Operations Planning, pode ganhar 20, R$ 25.000 por mês ou mais, dependendo da estrutura, dependendo da empresa, essa remuneração pode ser maior. Eu já vi, tá, com os meus olhos, a pessoa estava no meu time, tá? Não era gerente de SNOP especificamente, mas era um gerente de área, ganhava R$ 33.000 por mês. Então, uma posição gerencial, dependendo da empresa, ela paga muito bem. E claro que depende da sua experiência, depende da área que você tá. E tocar um processo de SNOP demanda vários conhecimentos e aí depois você tem a possibilidade de migrar de área também. Então, mais esse ponto. Outro ponto, tá? E talvez você esteja se perguntando, mas quem é você aí para estar explicando tudo isso? Quem é o Marcel Alonso? Se você é novo aqui na live, talvez tenha algumas pessoas novas aqui na live, mas se você é novo aqui, meu nome é Marcel Alonso, tá? Eu sou ex-vice-presidente de logística do iFood, então toquei a operação logística do iFood, liderei mais de 500 pessoas no iFood, meu time tinha 500 pessoas ali, tinha um processo de Sales and Operations Planning, SNOP, estruturado, tá? Tinha gerente de SNOP, tinha head do processo de SNOP, então era super estruturado, o líder da área ganhava mais do que os R$ 20.000 por mês que eu estou falando aqui, com certeza. Então, já trabalho com operações há 23 anos, já passei por mais de 15 fábricas, liderei mais de 500 pessoas, como eu já falei, e eu já liderei o processo de SNOP em várias empresas. Então eu não sou um maluco que surgiu aqui falando sobre esse assunto. Não, durante muitos anos eu já passei por processos de SNOP e durante muitos anos eu vi a carência de conhecimento que existia nestas áreas. Eu tive dificuldade para conseguir conhecimento, para absorver conhecimento. E aí o conhecimento que eu fui atrás, eu fui conseguir depois. Porque o conhecimento que existe no mercado hoje, dessa área de SNOP, ou de tudo que envolve o supply planning, ali o planejamento de recursos, esse conhecimento ele é muito caro. Muito caro. Vou dar um exemplo para você. Deixa eu pegar um livro aqui. Eu vou falar para você.
Ó, só para vocês entenderem, ó. Esses aqui são os 3 livros da Apex, tá? 3 aqui, ó. E se você vai pesquisar Apex, que é uma das certificações que eu vou falar aqui ao longo da live, se você vai pesquisar Apex e vai atrás desse tipo de livro, é muito caro. Uma certificação na Apex, você vai pagar aí fácil, fácil mais de 10 mil reais. Ah, eu preciso dessa certificação para conseguir uma oportunidade melhor? Isso é um diferencial. Com certeza é um diferencial. E vendo que isso era caro demais, vendo a carência de conhecimento, a falta de acesso a esse tipo de conhecimento, foi por isso que eu decidi criar aqui esse perfil, construir a Escola Volans e trazer aqui conhecimento para que vocês consigam se desenvolver e crescer aí na carreira. Então, seguindo, tá? Seguindo aqui, tô arrumando aqui abaixo para poder puxar a cadeira para frente. Então, seguindo, falei sobre mim, falei sobre o porquê eu estou aqui e uma visão geral, tá? Sobre a SNOP. Eu vou falar sobre, vou dividir aqui a próxima parte da live em 4 blocos, tá? Primeiro, o que é o SNOP, por que ele paga tão bem, paga tão acima de mercado. Vou falar sobre um mapa de mercado, vagas, salários, uma ideia de como está o mercado de trabalho aí dessa área. E o segundo ponto, vou falar sobre o seu passo a passo para você conseguir chegar numa remuneração desse nível, tá? E vou pedir, tá? Para quem está na live aqui, ou depois, se você estiver assistindo essa live gravada, coloca nos comentários e presta atenção aqui no que eu vou falar, que é uma pesquisa para ver o seu nível de conhecimento em relação a Sales and Operations Planning, em relação a SNOP. Responde nos comentários. A, coloca só um A. Você nunca ouviu falar sobre SNOP. Coloca um B, se você conhece a teoria. Coloca um C, se você já praticou, já implementou em alguma empresa. E coloca um D, se você é expert. Tá? Então, A, nunca ouvi falar. B, conheço a teoria. C, já pratiquei. E D, se você é um expert na área, coloca nos comentários. Isso é importante para poder mapear o nível de profissionais aí e para você fazer uma autorreflexão aí, entender o seu nível de conhecimento. E o que é SNOP? Essa é a primeira parte. Na live anterior, a live número 24, essa aqui é a live número 25, eu expliquei com muito detalhe, um bloco ali do que é SNOP. E na aula de hoje, que vai ser às 19h30, eu vou explicar com muito mais profundidade, muito mais detalhe o que é o processo de SNOP, mas hoje eu vou dar uma passada de 5 minutos aqui para você entender o que é esse processo e por que ele é tão importante, porque ele paga tão bem para uma empresa e porque uma empresa deveria ter esse tipo de processo muito bem estruturado. E o primeiro ponto, tá, é que SNOP é uma metodologia, tá? Não é um sistema, não é uma ferramenta, não é um software, é uma metodologia. É o primeiro ponto que você precisa ter em mente. É uma metodologia e é uma das metodologias mais poderosas dentro de uma empresa, dentro de uma operação, tá? E aí divida a operação em 3 tipos. Primeiro, operação que tem produção, então operação fabril ali. Operação que tenha distribuição de produtos, então que movimente produto de alguma forma, ou algum serviço, alguma prestação de serviço que dependa de capacidade produtiva, ok? Então, tem como avaliar nestes 3 pontos aqui. Então, é uma metodologia muito poderosa. Primeiro ponto, por que remunera bem? Porque é dificílimo de implementar, tá? Não é trivial implementar um processo como esse, não é simples, tá? Demanda muito trabalho, muita capacidade de alinhamento com as outras áreas, demanda muita capacidade de construir as visões que todas as áreas entendam. Então, tem muito trabalho de alinhamento, de construção de visão, de direcionamento. Então, você tem que ter um conhecimento do negócio, você tem que entender o que está acontecendo para você conseguir direcionar a empresa
na direção certa, porque você acaba sendo o responsável por colher ali as visões de todas as áreas e eu não vou falar escolher uma direção, porque é sempre uma decisão baseada em uma liderança, né? Então alguém está te liderando também. E o ideal é que o líder desse processo de SNOP responda diretamente para o diretor-geral da empresa ou diretamente para o CEO, tá? Para o presidente. É importante, ou para o vice-presidente da unidade de negócio, para alguém que tenha capacidade de tomar as decisões. Então, como como você precisa direcionar essas decisões, você tem que ter um nível de conhecimento muito alto e é por isso que uma empresa remunera muito bem quem tem esse tipo de conhecimento. E que tipo de empresa busca um processo de Sales and Operations Planning, de planejamento de vendas e operações? É o tipo de empresa que está buscando excelência ali nos resultados, que está buscando crescer de forma estruturada e crescer com rentabilidade também, não perder a mão no que está acontecendo ali na operação. Tá? Então, é esse tipo de empresa que busca um processo de SNOP, e se você está numa empresa que não tem o processo implementado, você também pode construir este processo. Aliás, é mais fácil você construir um processo de SNOP em uma empresa que não quer o processo de SNOP formalmente, do que você formalizar um processo de SNOP em uma empresa muito mais estruturada. É mais fácil você construir de baixo para cima, tá? Desde que você tenha o apoio de uma liderança sênior. Então, é importante ter isso em mente. E é um processo que ele vai muito além de planejamento de vendas e operações. Ele passa por produção, passa pelo planejamento de materiais, passa pelo planejamento de demanda, passa pelo planejamento de estoques, dimensionamento de capacidade, compra de equipamento, compra de máquina, compra de ferramenta, ampliação de área produtiva, redução de área produtiva, passa por tudo o que envolve a operação e você toma várias decisões através do processo. Várias decisões. E o ponto importante aqui é que você consegue centralizar essas decisões e dar visibilidade em relação ao que está acontecendo e, por exemplo, promover o trabalho de qualidade que está sendo realizado por áreas que normalmente só recebem crítica. Por exemplo, a produção sempre falha, a produção não tem capacidade, a produção não entrega. Através do processo de SNOP, primeiro que você ajusta todos esses problemas que eu comentei aqui, não só o processo de SNOP, você também precisa conhecer um processo de SNOE, que é Sales and Operations Execution, que é a execução do planejamento de vendas e operações, e através deste processo você também consegue promover o que uma área está entregando, mostrar a qualidade do trabalho de uma área, tá? E é uma filosofia de gestão, integra todas as áreas de uma empresa. E aí talvez você esteja se perguntando aí, eu já fiz essa pergunta, quando eu estava em outro nível ali profissional, mas por que que o CEO, por que que o presidente, por que que o diretor-geral, por que que essa pessoa não integra todas as áreas? Por que que não é dele a responsabilidade de integrar todas as áreas? Porque é muito difícil você, além de ter o papel ali de presidente, CEO, diretor-geral de uma empresa que demanda várias coisas, você também ter o papel de construir ali um passo a passo, né? Para onde o time de finanças está indo? Para onde o time de produção está indo? Como que o planejamento de produção está conduzindo ali o processo? Como que o time de compras está caminhando em conjunto ali? Ou como que o time de engenharia está caminhando em conjunto? É impossível, na posição de CEO, conseguir integrar a operação. Tá? A posição de presidente vai integrar ali a direção da empresa, vai dar um sentido, vai dar um caminho, mas ele precisa de alguém integrando tudo o que está acontecendo na operação. Na live da semana passada, eu falei sobre um livro que eu estava lendo, que é o Enterprise Sales and Operations Planning, que é planejamento de vendas e operações ali de empresas estruturadas. É um livro muito robusto, muito interessante, se você tiver curiosidade, leia esse livro, e aí talvez você se pergunte, mas o livro está em inglês, o nome é em inglês? Sim, mas hoje estamos em 2025, tá? Se você não souber
Em inglês tem várias ferramentas que te ajudam, ChatGPT ou qualquer outra ferramenta aí, faz uma tradução rápida de blocos ali do livro, você consegue ler. Inclusive, é um caminho para você estudar inglês também. Inglês é uma base para você conseguir crescer e se desenvolver profissionalmente. Mas eu estava lendo esse livro e ele conta, o primeiro capítulo conta a saga, a jornada do diretor-geral ali da divisão, tentando entender onde estava o problema. Tentando entender por que que tudo atrasa, por que que tem excesso de estoque e falta de produto, por que que a rentabilidade está piorando. E o primeiro capítulo é sobre essa saga. Ele senta e conversa com o gerente da montagem. Aí ele senta e conversa com o diretor de manufatura, depois com o diretor de engenharia, com a gerente de suprimentos, aí com a gerente de planejamento, aí fala com o time comercial, briga com o diretor comercial. E conforme ele vai conversando com as pessoas, a culpa é sempre da outra área. Ah, não, porque essa área está com problema. Não, porque o problema não é aqui, o problema é nessa outra área. Não, porque o problema não é na engenharia, o problema é na produção. A produção não, porque o problema não é aqui na produção, o problema é a engenharia que faz o projeto errado. E aí tenta se colocar na posição desse presidente ou diretor-geral, tentando encontrar o problema. Impossível, porque não tem método, não está estruturado. E aí, em dado momento, ele chega conversando com a gerente financeira, e a gerente financeira, no caso, ela já tinha trabalhado em outra empresa que tinha um processo de Sales and Operations Planning, de planejamento de vendas e operações, estruturado. E aí ela fala, qual era a diferença entre as duas empresas? Essa que estava tudo bagunçado não tem, e a outra que tinha as decisões ali mais organizadas, mais estruturadas, tinha processo estruturado. Então é isso que um processo de Sales and Operations Planning faz, planejamento de vendas e operações, é isso. Ele integra todas as áreas. Então ele integra vendas, operações, finanças, recursos humanos, engenharia, compras, para que todas as áreas consigam operar em harmonia, compartilhando ali as decisões em tempo real, não acusando uma área a outra, compartilhando os problemas, tem indicadores claros, constrói indicadores conjuntos, compartilha estes indicadores e dá a direção, porque aí é possível tomar decisões alinhadas ao que a empresa definiu como estratégia, como caminho. E essa é a grande promessa do Sales and Operations Planning, do planejamento de vendas e operações, é você transformar uma empresa que ela é fragmentada em uma máquina ali super azeitada, que funciona redondo em busca de crescimento e lucratividade. Lembrando, tá? Lembrando, você que é profissional dessas áreas, dessa área, é importante você ter em mente, uma empresa, ela busca 3 coisas: rentabilidade, crescimento nas vendas e aumento no fluxo de caixa livre. Estas 3 coisas que uma empresa busca, o tempo todo ela está buscando isso. E esse processo ajuda, não é que ele ajuda, ele entrega isso, tá? Pelo menos 2 desses indicadores ele entrega com certeza, e se você fizer o trabalho redondo, consegue entregar os 3. Perfeito? Então é isso que é o processo. Eu falei que eu ia falar em poucos minutos o que é o processo de SNOP e é isto, tá? É exatamente isto. E por que que paga tão bem, então? Por que que é uma área que paga tão bem? Primeiro ponto é que tem uma escassez de profissionais nessa área, porque não é trivial. Eu vou falar sobre os conhecimentos que você precisa ter e você vai perceber que não é um profissional comum. Não é um profissional que, só preciso ter um conhecimento analítico ou só preciso saber me comunicar. Não, você precisa ter as duas coisas. Não é comum você encontrar um profissional que domine esses dois blocos e tenha o conhecimento do processo de SNOP. Não é comum. Tá? Por isso que tem mais de 1.000 vagas disponíveis só de SNOP. E aí tem um outro ponto, porque quem está nas empresas também não conhece o processo de ponta a ponta, não conhece todas as dores, não sabe como resolver todos os problemas. Isso é extremamente crítico. Então tem 2 oportunidades aqui para você. Uma para você que
está em busca de uma oportunidade nessa área, então esse é um primeiro ponto. E outro, para você que está em uma empresa, não conhece o processo, sabe que existe um movimento ali para implementar um processo de SNOP e você precisa se aprofundar. Ou você pode ser a pessoa que cria esse movimento de implementação do processo de SNOP. E, tá, dados aqui, tá? Dados do ILOS, mais de 60% das empresas já utilizam ou querem utilizar o SNOP como um processo para estruturar o planejamento. Então tem uma oportunidade imensa. E volto ao ponto que eu falei antes. Toda empresa quer melhorar rentabilidade, melhorar fluxo de caixa livre e aumentar as vendas. Toda empresa quer. E se tem um processo que ajuda nesse caminho, por que não implementá-lo? Por que não seguir? Importante ter isso em mente. Conecte uma coisa na outra. Entende? É seu papel também como profissional conectar uma coisa na outra. Se a empresa quer isso, por que eu não ofereço um processo que faz isso? Que direciona, que leva a empresa nesse caminho? Por que não? Está me impedindo de fazer isso? Entende? E aqui agora vou voltar, tá, com um pouco mais de detalhe no ponto de remuneração. Ok, conheço o processo, sei que existem as vagas, sei que as empresas pagam muito bem, sei que tem uma escassez de profissionais, mas qual a minha jornada ali como profissional? Eu já falei numa parte dessa live, agora eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. Quais são as posições que eu consigo ali como profissional? Primeiro, posição pode ser inclusive um estagiário de SNOP, eu não coloquei aqui, tá? Mas pode ser, também existe essa possibilidade. Se você está se formando, se você está saindo da faculdade, está no final da faculdade, está buscando uma posição de estágio, essa é uma possibilidade também, tá? Essa área precisa de novos profissionais. Mas tirando a parte aí de estagiário, você pode ser um analista, e aí júnior, pleno ou sênior, e aí faixa de salário de analista vai de R$ 3.000 a R$ 9.000 por mês, talvez mais, dependendo do tipo de empresa. Então, essa é a primeira parte. E aí, por que eu falo dependendo do tipo de empresa? Porque tem 5 tipos de empresa, na verdade tem 6, tá? Você tem empresa nacional pequena, segue uma linha de remuneração, que é muito abaixo do que, por exemplo, uma multinacional grande paga, ou uma multinacional média, muito abaixo. Você tem empresa nacional média, que a remuneração já muda, mas tem empresas nacionais médias também que não tem uma remuneração muito alta. Você tem a nacional grande, que já é estruturada, já é robusta. Pensa uma empresa nacional fazendo mais de R$ 1 bi por ano de faturamento, 1 bi com um B de bola. Aí você tem multinacional média. A multinacional média, o que é? Ela tem uma estrutura média aqui no Brasil, ou talvez até pequena, de pequeno porte, mas faz parte de um grupo mais estruturado. E aí, claro que se você vai para uma multinacional média, você não tem uma posição só de SNOP. Normalmente, a pessoa que lidera o planejamento, lidera SNOP, lidera a demanda, planejamento de materiais, planejamento de produção, lidera comércio exterior, lidera operação logística. Então perceba, você tem que ter um conhecimento mais amplo também, tá? Dependendo do tipo de empresa que você está. E aí tem multinacional grande, estruturada, robusta, que já tem o processo implementado, já tem profissionais que conhecem do processo, que se você vai participar de um processo seletivo em uma multinacional grande, você precisa conhecer os termos, você precisa saber como argumentar, o que explicar, o que falar no processo seletivo. Importante você ter isso em mente. E eu falei que eu ia falar de 6 empresas, né? Aí você tem as outras empresas que fogem completamente desse grupo aqui, e aí a remuneração é muito maior. Empresas de tecnologia que têm operação física, aí é diferente. Aí é muito diferente. Quer que eu fale só um segmento? O segmento de food delivery, de entrega de alimento. Tem uma operação robusta, grande, tem um time de operação denso ali em conhecimento. Aí a remuneração é maior do que esses 5 tipos de empresa que eu falei. Então, analista, 4 ali, 9 ou passando disso, R$ 1.000 por mês. E aí você tem a posição de coordenador, 12, R$ 16.000 por mês, fica nessa faixa. E aí, para você passar de R$ 20.000 por mês, que é o que eu falei aqui como proposta, você tem que ir para uma posição de gerente, não tem como, tá? Dentro da área de operações ou dentro da estrutura de uma empresa,
você passar dessa remuneração sem ir para uma posição de gerente, aí dentro de operações eu falo, tá? Ah, tá, tudo bem, mas qual o passo a passo para eu conseguir chegar nessa posição? Primeiro ponto é que você precisa fazer uma autoavaliação, a entender qual que é o meu nível de conhecimento em relação a Sales and Operations Planning, as SNOP, a planejamento de vendas e operações. E aqui tá a hora de você anotar aqui. Eu falei que não era para ser uma aula, mas essa live vai ficar gravada depois. Se você está assistindo e não conseguir anotar, não tem problema, depois você volta e anota, porque você precisa medir o seu conhecimento e aí toda autoavaliação ela tem que ser brutalmente honesta. Você não pode mentir aqui, porque senão você está mentindo para você mesmo e aí você trava o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E vou colocar aqui alguns pontos para você colocar uma nota de 1 a 5, tá? Primeiro, seu conhecimento de SNOP, coloque uma nota de 1 a 5. Segundo, a sua experiência prática. Experiência prática é ruim, né? Que experiência é igual a prática, né? Você já está praticando por ter experiência. Mas a sua prática do processo de SNOP também coloque uma nota de 1 a 5. O seu conhecimento de analytics, de análise, a sua profundidade de análise, que tipo de ferramenta você conhece além do Excel. Também coloque uma nota de 1 a 5. Sua capacidade de liderança, e aí liderança, liderar para os lados, influenciar as pessoas, comunicar. Liderança tem 3 blocos, tá? Comunicação, influência e a própria liderança. Então, coloque uma nota também de 1 a 5 para a liderança. Conhecimento de sistemas, também coloque uma nota de 1 a 5. Você conhece alguma ferramenta? Conhece, por exemplo, o IBP dentro do SAP? Ou conhece outra ferramenta que faça o processo de SNOP? Também coloque uma nota de 1 a 5. E aí os últimos dois aqui, inglês, coloque uma nota de 1 a 5 para o seu nível de inglês. Porque como eu falei na dos tipos de empresa, quando você vai para multinacionais, e esta área especificamente vai te pedir inglês, não tem como, tá? Coloque uma nota de 1 a 5. E um último ponto, que é uma palavra mágica aí, que poucas pessoas olham para isso da forma correta, que é o networking. Você conhece pessoas ali que entendem do processo de SNOP, se você dialoga com essas pessoas, também coloque uma nota de 1 a 5. Então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas com notas de 1 a 5. E aí você vai fazer uma classificação, tá? Se você fez de 7 a 14 pontos, você é iniciante. Se você fez de 15 a 24, você é intermediário. E se você fez de 25 a 35, você é avançado no processo de SNOP. Então, faça esta autoavaliação, é importante para o seu processo de desenvolvimento. Anote isso. E aqui eu estou falando, eu nunca fiz isso formalmente, tá? Minha autoavaliação, assim, com pontuação. Mas eu tinha muita clareza dos conhecimentos que eu precisava ter para crescer profissionalmente ao longo da minha carreira. Aí eu preciso conhecer de planejamento de produção, preciso conhecer de SNOP. Em dado momento da minha carreira, eu era um profissional que queria ir para uma grande empresa, para uma multinacional estruturada, só que eu não conhecia a SAP, que é o principal ERP utilizado por essas grandes empresas. Surgiu então eu cacei, né, uma oportunidade de entrar em uma empresa que estava fazendo a implementação do SAP. Aí eu participei da implementação, passei a ter esse conhecimento. Então eu sempre fui marcando ali os conhecimentos que eu precisava ter para que eu conseguisse crescer e me desenvolver profissionalmente. Você precisa fazer a mesma coisa. Precisa entender quais são as posições, quais são os tipos de empresa, qual a remuneração média ali em cada tipo de empresa, o que eu preciso conhecer para dar o próximo passo. E aqui eu estou falando de um conhecimento, um só, né, que é o processo de SNOP. E então faça essa autoavaliação. Se você não define um objetivo, você não chega em lugar nenhum. É importante ter isso em mente. Não tem como, deixa a vida me levar. Não tem como. Tá? Você tem que definir um objetivo. Então, para chegar nesse objetivo, eu preciso fazer isso, isso. E se você já está na área de planejamento de produção ou de operações aí como um todo, é muito mais fácil você seguir nesse caminho aqui. E aqui, depois
eu dividi, qual o passo a passo que você precisa fazer se você está como iniciante, intermediário ou se você já é avançado aí no processo de SNOP. E o passo a passo é simples, tá? Você é iniciante, primeiros 6 meses, primeira coisa, você tem que entender o processo de SNOP. Você vai indicar algum curso aqui de SNOP? Não, não vou indicar porque eu não conheço nenhum que seja realmente estruturado, que entregue o que você precisa. Mas você tem que conhecer o processo. Como que eu faço para conhecer o processo? Assiste a aula de hoje às 19h30. Eu sempre falo sobre livros aqui, sobre temas relacionados ao processo de SNOP. Se aprofunde nesse assunto. Tá? Tem livros que explicam o processo de ponta a ponta. Leia estes livros. Tem um livro amarelinho, que o autor é o Thomas Wallace. Esse livro amarelinho explica de ponta a ponta o processo de SNOP e esse livro amarelinho ele tem tradução para o português. Então, primeiro, conheça o processo. Segundo, quer ser um profissional diferenciado no mercado? E aqui eu vou falar, eu vou contra o que eu falei no começo, e a minha batalha contra isso busque uma certificação, só que essa certificação é caríssima. Qual certificação? Principal certificação que vai te dar um carimbo ali que você é um profissional qualificado é a certificação da APICS. API-CS. Se você tem essa certificação, você é um profissional diferenciado, com certeza. Qual o problema dessa certificação? É que ela é caríssima, tá? Você vai gastar ali 10, 15 mil reais. É em inglês, então você precisa saber o inglês. O material é todo em inglês, é aquele material que eu compartilhei aqui, ó. Esse aqui é o livro 1. O material é todo em inglês, todo, tá? Então, é uma certificação e te coloca como um profissional diferenciado, tá? E aqui fala do processo de SNOP, mas é uma certificação, Certified in Production and Inventory Management. Então, vai muito além do processo de SNOP, essa certificação aqui, mas tem o processo de SNOP aqui dentro também. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, tá? Se você é iniciante, você está lá numa posição de analista, quer crescer e se desenvolver profissionalmente, conheça o processo, pense em uma certificação. Em breve, num futuro próximo, teremos a nossa formação SP, formação em Supply Planning, que será uma certificação robusta e muito mais acessível do que essa certificação da APICS. E o sonho aqui é ter o mesmo poder de persuasão que uma certificação da APICS tem. Então, é que se você tiver o carimbo ali da formação SP, que você consiga uma oportunidade melhor, só que com certeza muito mais acessível, não vai custar 10, 15 mil reais não vai custar 10 ou 15 mil reais a certificação ali como um todo, e vai ter um conhecimento muito mais profundo. Então, falei aí do segundo ponto. Terceiro ponto, desenvolva a sua capacidade analítica com ferramentas. Não adianta você ficar no básico ali do Excel, não adianta. O processo de SNOP ele vai demandar um conhecimento analítico muito mais profundo, muito mais robusto, principalmente se você for para uma empresa mais estruturada. E se você tiver uma empresa que não é estruturada, a oportunidade é imensa. Porque toda empresa, se ela chegou num porte ali de 50 milhões de reais de faturamento ano, 100 milhões de reais de faturamento ano, 150, ela tem um ERP, ela tem um sistema. E se você não tem uma forma mais robusta, mais estruturada de extrair esses dados do sistema, juntar um dado no outro ali, para que você consiga tomar decisões melhores, você vai ficar preso nas transações ali do ERP, do sistema. Isso não te coloca em outro nível como profissional. Então desenvolva sua capacidade analítica. De forma mais clara, entenda como você conecta lá no banco de dados, como você extrai esses dados, como você organiza tudo isso, como você deixa tudo automático, para que você consiga visualizar o que está acontecendo e consiga tomar decisões melhores. E para que as outras pessoas consigam também visualizar o que está acontecendo e consigam tomar decisões racionais, não tomem decisões emocionais, que é o que acontece em várias empresas, tomem decisões racionais baseadas em dados. Então eu falei de 3 pontos aqui, tá? Você é iniciante. Se você é intermediário, como eu falei, ou avançado e ainda não tem esses 3 pontos, tá? Ou você se autoavaliou aí de uma forma errada, que é uma possibilidade, então desenvolva esses 3 pontos também, são fundamentais.
Ah, depois de desenvolver isso, aí eu vou colocar um prazo aqui de 7 a 12 meses depois. Esse primeiro aí de 1 a 6 meses, 7 a 12 meses, parta para um projeto, parta para a implementação. Cruza os dados, monta as visões, estrutura tudo isso, deixa isso redondo e vai implementar. Se você está numa empresa que não tem o objetivo de implementar esse processo, estruture isso você mesmo. Construa um passo a passo, tá? Para que você consiga implementar o processo de SNOP. Eu estou falando aqui só do bloco de iniciante. E aí, dado que você conseguiu construir esse processo, comece o seu networking tanto interno quanto externo. Explica como que o processo de SNOP vai mudar a rentabilidade da empresa, como o processo de SNOP pode mudar o fluxo de caixa livre da empresa, como pode aumentar as vendas, mas cuidado, tá? Cuidado, porque é um processo demorado, não é rápido. Você não vai conseguir implementar em 2 meses, isso não existe. Ah, vai demorar pelo menos 6 meses até você conseguir estruturar tudo, deixar redondo, montar as visões corretas, entender o que acontece no negócio. Por mais que você coloque muito esforço, tá? Tem momentos que você tem que parar e pensar e conversar com uma pessoa, conversar com outra, entender qual a melhor visão ali para mostrar o que está acontecendo. Tem alguns dados que você não vai ter estruturados. Então, cuidado quando você está fazendo esse processo de networking, tanto interno, tá explicando ali o processo para a empresa, falando sobre a importância disso, quanto externo. Faça esse networking externo. Busque, entre no LinkedIn, filtre lá SNOP, pegue algumas lideranças ali mais sêniores e ativamente fale: ó, estou implementando aqui na minha empresa, assim, assim, estou com essa e essa dificuldade, parei nessa etapa aqui. Você tem alguma dica para me dar? Pedir ajuda muda completamente a abertura da pessoa para ela te responder. Ah, todas as pessoas vão responder. Não, tá? Você vai precisar talvez aí mandar mensagem para 50 pessoas para uma te responder. Mas isso é um processo de networking. Ou faça um post, faça uma publicação, estou implementando assim, 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 parei nesse ponto, preciso de ajuda. Isso também é um processo de networking. Então eu falei esse segundo bloco, 7 a 12 meses ali se você é iniciante. Aí depois de 13 a 18 meses, você já pode liderar o processo de SNOP, liderar um projeto de SNOP. Por quê? Porque você já tem os blocos de conhecimento que eu falei antes. Você já desenvolveu isso, você já conhece o processo, você já conhece de analytics, de análise com profundidade, você já fez um projeto ali prático, colocou a mão na massa, você já começou a explicar sobre o projeto e colher ali o retorno de outras pessoas, a opinião de outras pessoas, para que elas consigam contribuir com o projeto que você está estruturando. Aí você consegue liderar um projeto sozinho. Só que aí, ó, lembre, ó, sua capacidade de comunicação. Não falei sobre comunicação até agora. Mas no seu processo ali de networking, de explicação do projeto ou do processo de SNOP, você já vai estar desenvolvendo o seu lado comunicador, fundamental. E aí depois, ó, coloquei em fases aqui, ó, depois de 19 a 24 meses, aí você consegue coordenar o processo de SNOP em uma empresa como um todo, liderando pessoas ali. Aí você está pronto para entrar numa coordenação de SNOP, porque você tem o histórico todo, você consegue vender o trabalho que foi feito. Então percebe que tem um passo a passo? E eu falei aqui do iniciante, tá? Falei do iniciante. Ah, e o avançado? Ah, tá, legal, eu fiz respondi a pesquisa, estou no nível avançado aqui, o que eu faço? Só tomar o café, eu sempre tomo café frio aqui na live, bem, acostumei a tomar café frio. Tá, então o que que eu faço se eu já estou no intermediário, né? Primeiros 6 meses você precisa saber como, já conheço o SNOP, já tenho uma base aqui, enfim, já entendo como funciona, já tenho essa parte de analytics estruturada, enfim, já respondi ali o questionário, a parte de sistemas, conhecimento de analytics, já tenho isso estruturado, o que que eu faço? Primeiro ponto, entenda o processo de SNOP avançado. Ao que é o SNOP avançado? É igual o IBP, Integrated Business Planning,
Sales and Operations Planning avançado, planejamento de vendas e operações avançado, é o Integrated Business Planning, é a mesma coisa. Planejamento integrado de vendas e operações. Planejamento integrado de negócios, né? Falei o nome errado aqui. Mesma coisa. Então, estude o IBP. O IBP de onde vem? Vem da Oliver White. Pesquise a Oliver White, estude o IBP. Você vai falar que lá já entra portfólio de produtos, já entra construção de portfólio de produtos, já entra direcionamento do time de produto, direcionamento do time de engenharia. Já é um processo completamente diferente, um processo muito mais robusto. Aí você precisa conhecer esse processo mais robusto. Porque se você já está no nível intermediário, talvez você vá para uma operação que demande este conhecimento. E tem um problema, por exemplo, no desenvolvimento de produto que tem um impacto violento ali na operação e ninguém está vendo. Aí você pode ser a pessoa que vai fazer essa conexão. Opa, tem um problema aqui no desenvolvimento de produto e na operação ninguém está vendo esse problema acontecer. O que eu faço aqui para resolver isso? Como que eu integro isso? É um processo de IBP, Integrated Business Planning. E aqui, ó, eu não falei em nenhum momento da live, mas eu sempre, aqui na live, eu uso os termos em inglês, porque você precisa ter esse conhecimento, entender estas terminologias em inglês, inclusive a pronúncia, tá? Não entre num processo seletivo falando COP. Não dá. Percebe? Você já desconstruiu ali a sua credibilidade. Se você vai lá e fala COP. Não. S&OP, Sales and Operations Planning. Você precisa conhecer estes termos para você participar dos processos seletivos de forma estruturada, senão você não segue em frente. Tá? E só que quando você for dialogar com o time comercial, você está estruturando o projeto, não use estes termos em inglês. Tá? Porque o seu objetivo quando você está estruturando o projeto é comunicar. Tá? É fazer a outra pessoa entender o que você quer fazer. E se você bota um termo técnico no meio em inglês, esquece, tá? Você vai acabar com a sua comunicação. Isso vai ser um problema seríssimo. Então, parei aqui no intermediário. Conhecimento de IBP, SNOP avançado. Segundo ponto, construa um projeto de impacto real que você consiga resolver rentabilidade, fluxo de caixa e vendas. Encontre os indicadores que você precisa para mover estes três resultados ou para mover um deles e construa um projeto de impacto. Para que você tenha esse projeto aí na sua mão, no seu portfólio de cases, né? O que você já entregou de resultado. Você chega num processo seletivo, você sabe como falar, você tem o conhecimento técnico, você tem estrutura aí na sua comunicação e você já entregou resultado através do SNOP, isso muda completamente a avaliação de quem está olhando para você, mas completamente. Pouquíssimos profissionais dessa área falam sobre resultados, para não falar nenhum. Pouquíssimos. Você pesquisar aí no LinkedIn, pesquisa o perfil das pessoas. Você não vai encontrar alguém falando, aumentei o nível de serviço de tanto para tanto, melhorei a rentabilidade de tanto para tanto, reduzi o estoque de tanto para tanto. E o que uma empresa precisa é de resultado. Então, construa um projeto de impacto. Aí tem outras dicas aqui, não são dicas, são direcionais, né? Se fosse dica ia ser simples demais, mas são direcionais. Você tem a possibilidade de se especializar em um nicho de mercado se você já estiver atuando em um nicho. Por exemplo, trabalho com varejo. Se especialize no processo de SNOP do varejo, ou trabalho com indústria automotiva, se especialize em indústria automotiva, ou trabalho com farma, se especialize em farma. Ou trabalho com bens de consumo, se especialize ali em bens de consumo. Entenda como funciona o processo, quais são as dores, por exemplo, bens de consumo, desde o desenvolvimento da embalagem, lançamento de um novo produto, alinhamento com marketing, campanha, precificação, que é a área de pricing, trade marketing, promoções. Percebe? Tem várias coisas para você conhecer de um segmento. Varejo é a mesma coisa, ponto de venda, abastecimento, estoque no centro de abastecimento, como integrar tudo isso. Sazonalidade dentro da semana.
cada segmento tem uma particularidade. E se você se especializa em um segmento, você também pode conseguir oportunidades melhores dentro deste segmento. Tá? Eu já vi várias, eu vou falar de um caso, tá? Que eu vi este caso, tá? Eu estava isso muitos anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Eu estava participando de um processo seletivo na Raia Drogasil, anos atrás, e, e a pessoa que estava que estava conduzindo o processo era o diretor de planejamento, muitos anos atrás, tá? Talvez 15 anos atrás. E eu estava ali participando do processo, em dado momento, o diretor de planejamento deixou a empresa. Ele saiu da Raia Drogasil e foi para o Grupo Pão de Açúcar. Operação de varejo, mesma coisa. Tudo bem que um é farma, mas é muito similar ali à operação. Então ele era o diretor de planejamento em um local, foi como diretor de planejamento em outro. Ele era especializado em um assunto, em um segmento. Você também pode se especializar em um segmento. Esse também é um caminho para você crescer aí profissionalmente, tá? Você se especializar em um segmento. Desenvolva, tá? Eu vou falar dos últimos pontos aqui para você que está no nível intermediário, mas desenvolva muito a sua capacidade de liderança. É uma palavra muito aberta, difícil de conectar, mas você precisa desenvolver a sua capacidade de liderança, de comunicar, de influenciar, de ser claro, de ser transparente. É fundamental que você desenvolva isso se você quiser atuar com Sales and Operations Planning e atuar na área de planejamento, tá? A parte do avançado, eu seguiria aqui, mas eu vou pular isso porque eu preciso falar dos conhecimentos, tá? Ok, falei aqui do iniciante, do intermediário, avançado, você tem liderança estabelecida, você pode conseguir uma nova posição internamente ou externamente, e você tem que se reposicionar aí como um profissional que conhece o processo de SNOP. Os outros precisam saber que você conhece esse processo para que eles tenham você como referência nesse processo, tá? Ok. Se eu fosse fazer um resumo aqui dos conhecimentos que você precisa ter. Primeiro, os conhecimentos técnicos. Conheça o processo de SNOP avançado, que é o Integrated Business Planning. Conheça isso. Conheça de analytics, de análise, de BI, de ferramentas ali de banco de dados com profundidade. Conheça isso com profundidade. Ah, mas eu já sou um líder, tá? Não tem problema. Você tem que saber que existe um caminho para você extrair os dados de forma mais estruturada, de forma mais organizada, e que isso vai te dar uma visão diferente e você vai conseguir tomar decisões melhores. Tá? Conheça de ferramentas. Mais um ponto técnico aqui. Comportamentais. Aprenda a liderar sem ter autoridade. É muito diferente quando você lidera alguém do seu time e quando você tem que liderar para os lados e para cima, meio que na diagonal. Assim, você não está liderando o seu líder, você está liderando o par do seu líder. É muito diferente esse processo. Muito diferente. Você precisa desenvolver essa capacidade. É fundamental que você desenvolva isso. Aprenda, tá? Tem duas palavras aqui. Aprenda como fazer comunicação a nível executivo. Você não pode usar a mesma comunicação operacional que você tem para conduzir um processo de SNOP. Não dá para seguir dessa forma. Eu vejo muito material de SNOP com um nível de detalhe absurdo, sem uma inteligência na consolidação dos dados para que alguém consiga tomar uma decisão rápida e melhor, tá? Então, fiz um resumão aqui, uma live de 1 hora falando sobre caminho passo a passo aí para você conseguir uma remuneração acima de de 20 mil reais. Nessa área é perfeitamente possível. Claro que você tem um passo a passo aí importante, você tem que ter o conhecimento certo, enfim, tem várias coisas que eu falei aqui ao longo da live. E sempre encerro as lives aqui, a gente já chegou em 1 hora, perguntando aí, coloquem nos comentários aí
Coloque uma palavra que resume a live. Então, se você estiver ao vivo, coloca nos comentários aqui ao vivo. Se você leu a live, se você acompanhou a live aí gravada, coloca nos comentários aqui abaixo uma palavra que resume a live. Não é um elogio, é uma palavra, o impacto que a live causou aí em você. E quinta-feira da próxima semana temos live de novo, 5h57 da manhã. Live, mais uma vez, já tem 20 temas aqui listados com esse, né? Agora faltam 19 já listados aqui para a gente fazer live toda quinta-feira. E hoje, às 19h30, aula ao vivo ali no YouTube, com muito mais detalhe do processo de SNOP, com muito mais informação e base para você desenvolver este conhecimento. Muito obrigado para você que acompanhou aqui a live. Muito, muito, muito obrigado. Vai ficar gravado, como eu falei, para você que está aqui entrando no final da live. Daqui a pouquinho a live sobe ali no Instagram, gravada. Muito obrigado. Bom dia para você. Excelente quinta-feira e boa sorte na sua jornada como profissional. Iluminação, o Vitor comentou aqui. Ótimo, Vitor. Muito obrigado pela participação e abraço para você, ótima quinta-feira, ótima sexta-feira também. E se não nos falarmos mais, se você não entrar na aula das 19h30, ótimo final de semana também. Um abraço para você, até mais, tchau, tchau.